Antes de começar, um aviso. Este episódio faz menções diretas ao tema do suicídio. Se isso te causa desconforto, talvez seja melhor parar por aqui. E se estiver precisando de ajuda, procure uma UBS, um CAPS ou a unidade de pronto atendimento mais próxima. O CVV também oferece escuta gratuita e confidencial, pelo telefone 188 ou pelo chat no site cvv.org.br. Nem sempre uma morte súbita chega realmente de uma hora para outra. Às vezes, ela vai se fabricando, no olhar que despreza, na palavra que humilha, nas exclusões que calam. Cada gesto de desrespeito rouba um pouco de ar, de força, de alma. São processos de desvitalização, quando o mundo vai sugando nossa capacidade de viver, como um redemoinho. Quando a gente retira as condições mínimas de uma vida que fazem uma vida ser considerada vivível, o que a gente está fazendo é lançando sujeitos num abismo, porque a gente negligencia, porque a gente abandona a própria sorte, porque a gente viola, a gente violenta. É incluir esses sujeitos numa política de morte em que o Estado não precisa sujar as mãos de sangue. E aí essa é a grande chave de leitura, né? Quando a gente pensa na necropolítica, porque a morte na necropolítica, ela é sempre uma morte, ela não é uma morte morrida, ela é uma morte matada, com sofrimento. Estamos começando mais um CAPScast do Gato Preto. O podcast de um CAPS que não existe para dar voz a pessoas que existem. O meu nome não existente é Feijão. O meu é Pi. E o meu é Alegria. Nosso tema de hoje é o fim antes do fim e as espirais de desvitalização. Bora falar sobre isso? Bora! Que tal conhecer a nossa convidada? Começar agradecendo pelo convite, dizer que para mim é um prazer estar aqui. Eu sou Luana Lima, eu sou baiana, sou psicóloga e bacharela interdisciplinar em Humanidades, duplamente graduada pela UFBA. Segui para fazer o mestrado e doutorado na Universidade de Brasília, no programa de bioética, onde segui estudando a temática do suicídio. A Luana tá no Instagram, @luanalima.sc. O link tá lá na descrição. Não esquece. No meu mestrado, eu entrevistei profissionais da saúde responsáveis pelo primeiro atendimento após uma tentativa de suicídio. Então, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, para entender um pouco a influência da moralidade, do estigma, da religiosidade prestada aos pacientes tentantes. Então, como é que isso atravessava a qualidade do atendimento. Esse episódio promete. Mas antes, vamos conhecer uma nova voz que se junta ao nosso papo. Oi, eu sou a Yumi, estagiária de enfermagem aqui no CAPS e tô adorando participar com vocês. Seja muito bem-vinda, Yumi. Volta pra Luana. No doutorado, a ideia era trabalhar com educação, né? Pensar o suicídio na universidade, mas a pandemia mudou um tanto os planos. Então, eu acabei trabalhando com a temática da colonialidade, neoliberalismo e suicídio. E se pudesse dizer um pouco mais, a dissertação e a tese viraram livros, né? E também sou organizadora de um outro livro, junto com Paulo Navasconi, que é uma coletânea contra-hegemônica acerca da temática do suicídio, que a gente tem aí em torno de 20 autores. Com publicações como Deverei Velar pelo Outro? E Suicídio, Bioética e Neoliberalismo. A Luana é uma referência no estudo crítico do suicídio. A gente sabe que é um tema difícil, mas aqui vamos além do olhar individual.
Vamos desvendar o que alimenta esse redemoinho que nos puxa para o fim antes do fim. Como qualquer outro fenômeno humano, o comportamento suicida e também as reações a ele só podem ser compreendidas a partir de uma perspectiva, de um ponto de vista. Não existe uma explicação única ou universal. Por isso, antes de qualquer coisa, a gente precisa reconhecer de onde estamos olhando. E o nosso olhar foi moldado por séculos de estigmas e dogmas. Bom, a gente tem aquilo que eu chamo de um tripé histórico do estigma do suicídio. Então, o crime, o pecado e a loucura. Começando pelo pecado. A gente teve uma influência muito forte, né, do cristianismo, do catolicismo, sobretudo em algumas formações. É muito evidenciado por Santo Agostinho, né, que o suicídio aí como o maior dos pecados, de que o não matarás também deveria ser aplicado ao próprio sujeito. E aí, essa perspectiva do suicídio como um pecado, ela também influencia, sobretudo no absolutismo, né? Em que o rei era o dono, vamos dizer assim, dos seus súditos, dos seus filhos, e era um representante de Deus. E do pecado passamos para o crime. Qualquer ato de suicídio era um crime contra Deus e contra o rei. E essa ideia, ela foi transformada, adaptada, inscrita nesse tempo histórico, de modo que ganhou um estatuto de crime. Então vamos lá pensar que existia aí algumas diferenças do ponto de vista territoriais, geopolíticas, né? Que eram baseadas em gênero, classe, cultura. Este trecho contém descrições gráficas de violência. Se preferir, pule uns 30 segundos para frente. Mas que, de modo geral, o que a gente pode capturar desse tempo é que as pessoas que tentavam suicídio e que não consumavam podiam ser presas, né? Eram presas. Mesmo as pessoas que consumavam o suicídio, muitas vezes elas eram expostas publicamente, como forca, como arrastadas publicamente, deixadas em árvores para os animais comerem. E mesmo perdendo os seus direitos religiosos, não eram enterrados junto a outras pessoas. Os familiares perdiam, né, os seus direitos do ponto de vista aí de herança, entre outros pontos. Justamente porque eram atos, primeiro para desmoralizar e estigmatizar aquele que tentou ou consumou o suicídio, mas também como um ato estigmatizante de exemplo para evitar para constranger outras pessoas a uma reprodução do ato suicida. Essa criminalização jurídica e simbólica sustentou uma cultura de vergonha e silêncio em torno do tema, afastando o debate do campo do cuidado e da compreensão. Esse entendimento de uma obrigação religioso, súdito, e do crime, ele se atualiza para o Estado moderno, em que esse sujeito, o sujeito com comportamento suicida, ele passa a ser um desobediente das leis políticas e jurídicas. Sabe, no Brasil, o suicídio e a tentativa de suicídio nunca foram considerados crime. O que a lei prevê é a punição para quem induz, instiga ou ajuda alguém a cometer o ato. A tentativa de suicídio é entendida como questão de saúde e não de polícia. O papel do Estado, supostamente, é para garantir o acesso ao cuidado e à atenção psicossocial, não criminalizar. Ou seja, diferente do que muita gente pensa, no Brasil, ninguém pode ser punido por tentar se matar. Mas ainda assim, muita gente é tratada como criminosa quando procura ajuda. Quando a religião e o rei perderam a força, outro poder assumiu esse controle, o poder médico. E a gente tem uma terceira perspectiva, que é a ideia da loucura. Mais uma vez, a gente está falando aí de um tempo histórico, pensando sobretudo os séculos XVIII e XIX, então em que muitos médicos da época construíram teses, teorias baseadas em déficits neurais, cerebrais,
muito a partir da nomenclatura da loucura, né? Então eram pessoas que eram categorizadas como fora de uma suposta normalidade. E esse terceiro argumento, ele ainda é mais importante no sentido de que o discurso científico ele carrega um discurso sobre a verdade, né? E é esse estatuto que permite uma atualização da justificativa patológica, psicopatológica do suicídio. A psiquiatria, por muito tempo, tratou o suicídio quase só como um sintoma de transtorno mental, esquecendo que é um sofrimento também social, cultural e existencial. Cerca de 10% das pessoas que tiram a própria vida não têm nenhum transtorno mental. Mas tem mais. Vamos dar alguns dados. Feijão? Oi? Vamos fazer um jogo? Eu falo o fator de risco e você completa, ok? Vamos lá. Desemprego. Quase 4 vezes mais chance. Baixo nível socioeconômico. Quase 3. Problemas de relacionamento. 5 vezes mais risco. Problemas familiares. Quase 5. Problemas legais. Quase 5. Um problema sério na vida no último mês. Mais de 10. Reduzir o sofrimento a um diagnóstico ignora as condições sociais que geram a dor e a desesperança. Esse tripé estigmatizante ele segue sendo parte de um arcabouço discursivo muito presente nas instituições de saúde. Entre outras instituições, mas estou aqui, acho que enfatizando propositalmente as instituições de saúde. Eu pude, quando recolhi e quando realizei esse trabalho do mestrado entrevistando os profissionais da saúde, eu encontrei esse tripé bem consistente na fala dos entrevistados, dos profissionais da saúde. Ou seja, uma detecção de como essas ideias, ainda alicerçadas em mitos, em estigmas, na religiosidade, baseiam o modo de gerir e de cuidar ou de não cuidar das pessoas em sofrimento. Agora, como o estigma afeta os profissionais da saúde e no cuidado de pessoas que tentam se matar? Então, Morena, a gente tem, se a gente pensar de uma forma mais ampla, os profissionais de saúde, ao mesmo tempo que a gente tem um reconhecimento do suicídio como um grave problema de saúde pública mundial, esse é um tema que não entra nas grades, dos cursos de saúde. Esse é um tema muito negligenciado. Espera aí um segundo. Depois da entrevista com a Luana, a gente fez uma roda de conversa e muita coisa apareceu. Tem situações assim que, principalmente casos de psiquiatria, que a gente atende, Essa é a Loba. Ela atua como técnica de enfermagem no SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgências, que presta socorro fora do hospital. Que entra como alteração de comportamento que os próprios colegas mesmo, Outros profissionais de saúde, no caso, fazem até chacota do paciente. Eu acho um desrespeito, um absurdo. A pessoa mesmo da área da saúde ter um pensamento desse e sendo que ela mesma pode passar por aquilo, alguém da família. Isso eu acho, e até no PS mesmo, quando a gente chega, o descaso que tem com o paciente psiquiátrico. Como é que são essas piadas? O que é que o pessoal fala? Talvez você já conheça a voz do ciclista, psiquiatra do CAPS. Quando cai um chamado de alteração de comportamento, por exemplo, muitos falam, pronto, já é mais um cachaceiro, já é mais um drogado. E é esse o pensamento, outro doido. Volta para Luana. Então, a gente está falando de profissionais da saúde que não tiveram qualquer tipo de processo formativo, de sensibilização, de capacitação sobre o tema, e que, exatamente pelos estigmas, por essas ideias que a gente acabou de falar aqui, vão reproduzir
a sua atuação a partir dessas ideias, não é? Então, a gente tem alguns âmbitos ou camadas que a gente pode situar. Primeiro, serviços que não estão preparados para receber as pessoas em sofrimento ou com comportamento suicida. Porque vale dizer que esse não é um tema ou reduzido às instituições de saúde mental. Quando a gente fala sobre comportamento suicida, quando a gente fala de saúde mental, a gente não está falando só em CAPS, por exemplo. Né? A gente não está falando só da RAPS. Não, com certeza não. Nem mesmo as instituições de saúde. Escuta, Loba. A pessoa está em delírio e, se ela não tem a noção do que está fazendo, ela pode ou tirar sua própria vida ou está tirando a vida de outra pessoa que esteja próximo. E muitas vezes, casos assim, a gente pede ajuda para a PM. E a própria PM chega até puxar a arma para a pessoa. É uma coisa, assim, absurda. Quer dizer, uma falta de preparo total para lidar com esse tipo de situação. Totalmente. Eu fico imaginando ali na hora como é que é. A pessoa já está delirante, né? Já está se sentindo, sei lá, perseguida, né? Vigiada, achando que estão querendo... Eles nem usam a técnica de desarmamento. Tem uns que já puxam a arma logo para ver se a pessoa para. Teve casos de paciente ir para cima mesmo da PM. E aí? Daí chamam aquele monte de viatura, né? E fazem todo um processo totalmente fora do nosso protocolo. É triste, assim, a situação. Você se sente até frustrada. Se profissional de saúde muitas vezes não tem preparação, imagina o policial, né? Eu concordo que tem que ter esse treinamento. Esse é o violeiro. Ele é psicólogo e estava nos fazendo uma visita. Mas me chama atenção também o fato de que, por exemplo, nos casos das abordagens policiais em bairros nobres da cidade, você não vê esse abuso, essa truculência, esse desrespeito aos direitos humanos, né? E a gente sabe que em lugares mais periféricos isso é diferente, né? Então não sei se é uma questão só de treinamento, né? Não é só um problema de preparo técnico. De fato, é diferenciado mesmo, Essa é a Sombra. Ela chegou por aqui recentemente e também já trabalhou no SAMU. Eles sabem exatamente onde estão pisando, a maneira como tratar a pessoa, porque a gente que é do SAMU, a gente atende o rico agora e daqui a pouco o mais vulnerável ali. Então, a gente está em todos os ambientes e a gente vê o tipo de atendimento que... principalmente o policiamento, a conversa, o jeito de falar que eles têm com essas pessoas. Eu já fui para um caso psiquiátrico, né, que passaram para a gente, só que chegou lá já era uma PCR. PCR é parada cardiorrespiratória. Ou seja, a pessoa estava sem respirar e sem batimentos cardíacos. Naquele enforca mata-leão, né? Aí eu vi o desespero deles lá. Ai, não era isso, tal. Eu falei, agora vamos tratar como PCR. Quem tornou a psiquiatria em PCR vai assumir o caso. E a esposa da vítima que veio me explicar. Ele estava em surto, tudo. A gente chamou o policiamento. Aí ele foi dar um mata-leão E aí aconteceu, a vítima entrou em PCR. É como se a dor do outro precisasse ser controlada à força, com sirene, com grito, com arma, como se o sofrimento fosse ameaça e não um pedido de ajuda. O sofrimento, ele nasce da árvore. O sofrimento, ele está num contexto, ele está em determinadas condições, em determinadas relações. E a partir dessa perspectiva, a gente precisa entender a saúde mental de um modo geral, né, mais amplo, e que esses sujeitos podem chegar em qualquer serviço de saúde. Eles não são bem acolhidos, eles não são bem recebidos, os profissionais não estão preparados. Esse paciente costuma, inclusive, rodar muitas vezes na rede de saúde. E, normalmente, assim, é muito comum que esse paciente consiga acessar a rede a partir de uma internação, de uma tentativa de suicídio. E lá, esses pacientes, eles são extremamente maltratados, julgados,
punidos, discriminados. É assim mesmo. A gente que chega em pronto-socorro, tem um médico lá que ele é horrível. A gente chega com um morador de rua, ele fala, deixa essa coisa aí. Essa coisa. Essa coisa é horrível, eu me sinto mal com aquilo aí. Eu falo, né? Mas nesse ponto, a gente chega a ser frustrante, né? Parece que o nosso serviço... Você se dedicou, você fez ali pela pessoa, você ajudou a pessoa, você limpou a pessoa, tentou melhorar a pessoa e levou ela para curar o que ela estava sentindo. Só que chega lá, só porque ela está em situação vulnerável, né? É um morador de área livre, deixa essa coisa aí. E vira as costas e sai, entendeu? Como se nada tivesse... Cadê o juramento dele, o profissionalismo dele, né? Então, é complicado. Claro, como eu disse, a partir desse tripé estigmatizante, mas que isso tem implicações muito sérias no cuidado ou não cuidado desses pacientes, né? Então, desde uma desconfiança da tentativa de suicídio, não é nem desconfiança, né? Isso, por exemplo, foi consenso na pesquisa que fiz, que é o suicídio como teatralidade, como um modo de chamar a atenção. Quando, na verdade, a gente sabe, por exemplo, de que o maior fator de risco para o suicídio é uma tentativa anterior. A gente também vai reconhecer modos, talvez aí como resquício mesmo, né? Dessas perspectivas de pecado e de crime, profissionais que vão desde tentar convencer esse paciente a não morrer, a partir de, sei lá, de falas de motivação. Então, me lembrei agora, por exemplo, de um enfermeiro que entrevistei, em que ele tentou dizer assim, aqui como é que a gente faz, né, quando a gente acolhe um paciente? Aí ele lembrou de uma paciente específica, que ele disse, era uma mulher que tinha tentado suicídio, mas que tinha sido mãe recentemente. E aí ele disse que usa, né, da perspectiva religiosa dele, para dizer, olha que dia lindo, que céu lindo, né? Por quê? Por que brigar tanto com a vida? Quando você tiver vontade de morrer, lembre da sua filha, do momento da amamentação, dela te chamando de mamãe. E a grande questão é, quem disse que essa mulher desejou ser mãe? Quem disse que essa mulher tem um laço necessariamente saudável? E mesmo que tivesse, mesmo que tenha, a culpabilização deve ser uma moeda de troca para convencer essa mulher ou para silenciar o seu sofrimento? Fazer alguém que já está sofrendo se sentir culpada só aumenta a dor. Às vezes, tudo o que a pessoa precisa é ser ouvida, mas ouvida de verdade. Ainda que a intenção do profissional tenha sido das melhores, ali era uma resposta para ele, não para ela. Ela precisava ser acolhida, legitimada na dor dela. Mas pode ser pior, bem pior. Mas os profissionais, eles não lidam apenas do ponto de vista motivacional, né? A gente tem também processos que a gente pode nomear quase que como violências institucionais, porque eu tive, por exemplo, um paciente que foi atendido por um médico que disse, você está aqui para atrapalhar meu plantão, né? Da próxima vez, pula do elevador Lacerda. Ou usa tal planta, ou usa tal remédio em tal quantidade. Então, que ensina o paciente, às vezes, a se matar, porque, na perspectiva dele, ele está ocupando o lugar de um outro paciente que quer viver. E aí é nessa hierarquia da vida que esse sujeito vai ser negligenciado, ele vai ser o último a ser atendido. Às vezes vão usar uma sonda mais calibrosa, mais grossa, para que ele possa aprender e nunca mais repetir. Ou fazer algum tipo de procedimento sem anestesia. Ou deixar o sujeito passar frio. É quase que um jogo de punição autorizado socialmente, porque esse sujeito, de alguma maneira, gente, ele confronta o saber e o poder dos profissionais e das instituições e do próprio Estado. Você observou recortes de classe, gênero, raça e orientação sexual na forma como uma pessoa que tentou suicídio é tratada? Essa é uma pergunta ótima, porque a gente vai trabalhar alguns aspectos, né?
Bom, primeiro dizer que a gente tem um paradoxo de gênero, né? Quando a gente fala do comportamento suicida, os homens se matam de 3 a 4 vezes mais do que as mulheres. E as mulheres tentam de 3 a 4 vezes mais do que os homens. Aí a pergunta que fica é, por quê? Por que as mulheres tentam mais e os homens se matam mais? E aqui a gente tem teóricos que vão diferenciar isso desde o ponto de vista do método da tentativa de suicídio ou do suicídio consumado. Então, por exemplo, os homens vão utilizar métodos mais letais, enquanto as mulheres vão utilizar métodos menos letais. Mas mais do que isso, as mulheres, elas pedem ajuda, seja na rede formal ou informal, seja na rede formal de saúde ou na sua rede afetiva. Os homens não. Porque os homens, eles não são autorizados a expressar suas emoções. Normalmente, para não entrar no lugar do fracasso, nem no discurso e nem no ato, esses métodos letais levam os homens a uma morte com pouco espaço de intervenção. Então, isso acontece por vários motivos. Maior impulsividade e agressividade, o uso de métodos mais mortíferos, o acesso a armas de fogo, e porque eles procuram menos os serviços de saúde mental. E aí também entra aquele papo sobre o que significa ser homem, né? Sim, a gente já falou um pouco sobre isso no episódio Deixa Ela Tocar. Chamamos de edifício do patriarcado, esse lugar simbólico em que os homens são educados e avaliados na nossa sociedade. Uma espécie de casa dos homens. Dentro dessa casa simbólica existe um ideal dominante. Um homem branco, cis, heterossexual, forte, produtivo, sexualmente ativo e bem-sucedido. E uma das regras básicas é simples, não ser como as mulheres. O que, na prática, quer dizer não chorar, não sentir medo e não pedir ajuda. Como se sentir fosse coisa proibida para homem. Exatamente. E aí, nesse edifício, tem 2 pilares que sustentam essa masculinidade dominante. O primeiro é o da virilidade sexual compulsória, onde o homem precisa provar o tempo todo que é ativo, potente e pegador. A passividade é vista como fraqueza associada à feminilidade e à homossexualidade. E o segundo? É o da virilidade produtiva, que é a ideia do homem provedor, aquele que vale pelo quanto produz e pelo quanto ganha. Quanto mais ele trabalha e acumula riqueza, mais sobe os andares dessa casa dos homens. Mas e quem não consegue subir? Aí vem o sofrimento. Quem foge desse modelo por desemprego, doença, orientação sexual ou qualquer outro motivo, muitas vezes é empurrado para o lado de fora. E o lado de fora, nesse edifício, costuma ser um lugar de solidão e vergonha. Um lugar onde pedir ajuda parece fraqueza e onde o silêncio pode virar prisão. A hegemonia estrutural masculina é tão forte que até as tentativas de suicídio dos homens são levadas mais a sério. Escutei, por exemplo, algumas vezes em hospital dizendo que as mulheres fazem para chamar a atenção. Porque se quisesse se matar mesmo, tinha se matado, como os homens fazem, né? Ou seja, mais uma reprodução do patriarcado, de uma perspectiva de gênero muito pouco aprofundada sobre essa complexidade que é como se formam os processos de subjetivação, pensando aí nessa questão de gênero. É por isso que a gente não pode pensar só no método, a gente precisa pensar nos processos de subjetivação que vão alicerçar, inclusive, o método. Tem um dado interessante que mostra como as diferenças de gênero também impactam os índices de suicídio. Entre os homens, a maior frequência está nos que têm de 4 a 7 anos de escolarização, justamente aqueles que enfrentam mais dificuldade para ingressar no mercado de trabalho e alcançar o ideal de virilidade produtiva. Já entre as mulheres, os óbitos aumentam conforme o nível de escolaridade, especialmente entre as que têm mais de 12 anos de estudo.
Provavelmente, isso se relaciona ao conflito entre o projeto profissional e os papéis de mãe, esposa e cuidadora, que ainda são socialmente esperados delas. Mas os fatores de vulnerabilidade vão muito além do gênero. A interseccionalidade é um olhar inegociável para o olhar e cuidado em suicídio. A interseccionalidade nos mostra como diferentes opressões se somam, gerando desafios únicos. Uma mulher negra, por exemplo, enfrenta barreiras que vão além de ser mulher ou negra, mas da combinação de ambos. Por quê? Porque a gente tem que os grupos mais vulnerabilizados são os grupos e populações que mais se matam. Aqui a gente está falando da população negra, da população indígena, da população LGBTQIAPN+, da população idosa, da população jovem. Os jovens negros se matam em torno de 30%, né, tem um risco aumentado de 30% quando comparado a jovens brancos. A população indígena brasileira tem um risco aumentado de 3 vezes mais de suicídio do que a população brasileira não indígena. Nacionalmente, entre 2015 e 2018, a taxa média foi de 17,5 por 100 mil indígenas, sendo 2,9 vezes superior à taxa entre brancos. A gente não tem dados oficiais sobre a população LGBTQIAPN+, no Brasil. O boletim do Ministério da Saúde até cita a população LGBT como uma população vulnerabilizada, mas não traz dados específicos desta população, porque não foi possível extraí-los das notificações. Por quê? Porque esses dados são invisibilizados. Os marcadores sociais, eles costumam ser apagados nas fichas de notificação. E a gente não tem como ter políticas efetivas de prevenção do suicídio se a gente não sabe quem está morrendo, gente. A gente faz política generalista sem olhar para quem efetivamente está morrendo. E não à toa o fracasso de tantas políticas em prevenção do suicídio. Mas eu estou citando e situando um tanto essas populações. Por exemplo, a gente ouve falar muito pouco de suicídio entre idosos. Por quê? E é a população que mais se mata no mundo, do ponto de vista da faixa etária. A gente fala muito dos jovens, efetivamente, a gente tem uma curva ascendente. Já é a segunda causa de morte mundial entre pessoas de 15 a 29 anos. Só perde para acidente de carro, que pode maquiar alguns suicídios, né? Mas por quê? Porque os idosos, eles estão aí numa faixa mais distante, excluídos de uma produtividade dessa vida neoliberal. São sujeitos ali de menor valor, tidos de menor valor. Mas que também, por questões da idade, de adoecimento, tem essas mortes maquiadas. Então, a gente tem muitas problemáticas e esses dados são completamente invisibilizados, inclusive dentro da própria suicidologia. Por que é importante falar delas? Porque a gente está falando de formas precárias de vida e que me lembra um pouco Judith Butler, quando ela diz assim, toda vida precisa de condições mínimas para uma vida ser considerada vivível. Então, a gente pode olhar para o fenômeno dos comportamentos suicidas não a partir do indivíduo, mas das espirais de desvitalização que vão antecipando o fim. Espirais que vão retirando, pouco a pouco, o mínimo necessário para que a vida ainda valha a pena ser vivida. É um fim sem propósito, um fim antes do fim. Então, se a gente está falando que muitas vezes são sujeitos que estão à margem, que têm vidas desvitalizadas, vidas matáveis, né? Seja pela violência, seja pela exclusão social, pela vulnerabilidade, por condicionantes sociais da saúde, pela exclusão na educação. Enfim, a gente tem inúmeros fatores de risco aí que vão desvitalizando, né, essas pessoas, esses grupos, de modo que é como se, seja na morte simbólica, seja no homicídio, seja no suicídio, a gente está falando que as populações vulnerabilizadas, elas carregam a morte como expectativa de vida.
Luana, explique o conceito de necropolítica e por que ele ajuda a entender o suicídio em populações vulnerabilizadas. Tá bom, vamos lá. O conceito de necropolítica, cunhado pelo autor Achille Mbembe, Joseph Achille Mbembe, mais conhecido como Achille Mbembe, é um filósofo, cientista político e historiador camaronês. ele foi inspirado em Michel Foucault. Paul Michel Foucault foi um filósofo, historiador e teórico social francês. Suas teorias abordam a relação entre o poder e o conhecimento e como eles são usados como forma de controle social. Mbembe foi além, concebendo o controle sobre quem vive e quem morre como exercício de dominação final. Nas palavras dele, a expressão máxima da soberania reside, em grande medida, no poder e na capacidade de ditar quem pode viver e quem deve morrer. Por isso, matar ou deixar viver constituem os limites da soberania, seus atributos fundamentais. Exercitar a soberania é exercer o controle sobre a mortalidade e definir a vida como implantação e manifestação do poder. A necropolítica, ela nasce de uma perspectiva racial colonial. Por quê? A gente não vive mais no modelo político-econômico colonizado, mas a gente tem ainda heranças desse período que faz com que as nossas práticas, inclusive de saúde, sejam práticas coloniais, baseadas na raça e na subalternidade e na hierarquização da vida. E aí Achille Mbembe vai usar um outro conceito que ele vai dizer, olha, há um devir negro do mundo. Ou seja, outras populações vulnerabilizadas vão entrar nessa mesma lógica de vidas matáveis. E é a partir disso que a gente pode reconhecer esses tantos grupos que a gente citou há pouco, que estão à margem de uma sociedade, que têm suas vidas precarizadas, que têm suas vidas desvitalizadas. Não é que a lógica social da necropolítica cause diretamente o suicídio, mas ela cria um contexto onde a vida é tão desvalorizada e a morte tão normalizada que o desespero e a falta de esperança estão por toda parte. O sistema empurra essas pessoas para a beira do abismo, onde o suicídio se torna uma das trágicas manifestações do poder de morte que a sociedade exerce sobre elas. Esse domínio é um processo sistemático e que vem de muitos lugares ao mesmo tempo. Vem das péssimas condições de vida, da falta de perspectiva, dos preconceitos, das exclusões, da invalidação. A sociedade, através do Estado e de outras estruturas de poder, designa certos grupos como descartáveis e sem valor, legitimando a violência e o abandono. A forma que a gente vê é a forma que a gente cuida. Então, se a gente interpreta o suicídio apenas do ponto de vista individual e do transtorno, a nossa resposta tende a ser uma resposta medicamentosa. E a gente não olha o problema de um modo mais integral. Se a gente entende de que a vida, a gestão da vida e a gestão da morte, o viver, o morrer e o matar-se, elas estão implicadas no tecido social, a gente tem também como se perguntar, os sujeitos também podem ser suicidados pela sociedade? O meu caso é de depressão e fibromialgia. A Estrela também deu um depoimento muito impactante na nossa roda de conversa. Primeiro, eu tive uma grande depressão quando meu pai faleceu e as pessoas não acreditavam que eu tinha tido aquilo. As pessoas diziam para mim que eu tinha que ser forte. Meu pai, aos 59 anos, teve um AVC. O luto é uma resposta natural à perda, mas, em alguns casos, pode se transformar em depressão. Isso acontece quando a dor não diminui com o tempo e começa a interferir na vida cotidiana, nos vínculos e nas atividades. Éramos eu, ele, minha mãe e minha irmã, e aos 59 anos ele simplesmente partiu. E o que todos diziam para mim é que eu tinha que ser forte, que eu tinha que ser forte, que eu tinha que ser forte, que eu tinha que ser forte.
quando eu não consegui mais ser forte, todo mundo dizia que eu estava inventando, que eu estava querendo aparecer. Então eu fui perdendo todo mundo. O atendimento psiquiátrico que ela recebeu naquele momento também não ajudou. Eu tive uma médica que era eu tinha um bom convênio, era uma pesquisadora excelente, de uma excelente universidade, que me deu, os melhores remédios, que me deixavam doida, piradinha. Estrela sempre foi uma mulher produtiva, reconhecida pelo trabalho. Mas, quando adoeceu, tudo mudou, inclusive a forma como as pessoas a viam. A minha diretora, eu trabalhava numa escola, ela até gostava de mim, porque eu sempre fiz um bom trabalho. Nunca acreditei, mas sempre fiz um bom trabalho. Ela me punha sob constante observação. Ela me pôs para trabalhar do lado da sala dela, para ver o que eu fazia. As outras professoras iam mexer no meu armário para ver o que eu estava fazendo. E nisso eu fui me afundando. O preconceito e o estigma já tinha dado as caras, mas veio o golpe final. Teve uma professora que foi falar para a coordenadora que eu tinha tentado suicídio. Mas mesmo em meio a tudo isso, Estrela ainda tentou seguir em frente. Mas eu tinha algo dentro de mim que conseguia fazer com que eu vencesse. Que eu conseguisse ainda lutar por aquilo que eu consegui. Eu fui lutando, eu saí daquela escola, eu fui para outras escolas. Mas o sistema, não facilita. Só que daí eu entrei numa outra escola e eu encontrei com uma diretora que foi a pior de todas. Ela foi entrando na minha mente e eu comecei a sentir dores pelo meu corpo. E aí junto veio a pandemia e essas dores não passavam. Eu não conseguia sentar, eu tinha que colocar bolsa de água quente e eu ia para o hospital e eu voltava do hospital e todo mundo falava, você tá ficando louca, isso não acontece. E ela falava, você é louca, você é maluca. E ela falava para as outras professoras, não é para ouvir, eu era coordenadora da escola, eu era orientadora, não é para ouvir essa pessoa, não é para fazer o que ela tá falando. Estrela já não ocupava aquele lugar de liderança e respeito. Daqueles 3 pilares que a Luana falou, o crime, o pecado e a loucura, teve um que ela não conseguiu escapar, o da louca. Eu acho que a gente precisa trabalhar o suicídio como um problema coletivo, numa agenda coletiva. Luana Lima, de novo. Eu gosto muito de um autor inglês que define o suicídio a partir da metáfora da dança. James Staples é um antropólogo e professor na Universidade de Londres. E que ele vai dizer assim, claro, quando não é um solo, né? Então são 2 ou mais pessoas que dançam. E aqui, gente, 2 ou mais pessoas não só literais. Podem ser pessoas, podem ser grupos, pode ser uma pessoa dentro do seu ambiente de trabalho. Então pode ser uma instituição, pode ser a família, pode ser o Estado, pode ser a política pública, pode ser a ausência da política pública. Staples considera que, em muitas culturas, o suicídio expressa tensões morais, obrigações sociais e até formas de resistência, e não apenas o sofrimento interno ou doença mental. Tensões morais são os conflitos entre o que a pessoa sente ou deseja e o que a sociedade espera dela. Em algumas culturas, o suicídio é visto como uma resposta a uma crise moral, uma forma extrema de lidar com a vergonha, a culpa ou a perda de honra.
Já as obrigações sociais são os vínculos e deveres que moldam o valor de uma pessoa dentro da sua comunidade. Tipo, sustentar a casa, cuidar dos filhos ou proteger o nome da família. Quando alguém sente que falhou nessas obrigações ou que virou um peso para os outros, o suicídio pode aparecer como uma forma trágica de reparar o erro ou de não atrapalhar. E em certos contextos, o suicídio também pode ser um gesto de resistência, uma recusa à dominação, uma tentativa de recuperar a própria voz diante de situações de humilhação, injustiça ou desumanização. Staples vê nisso uma resposta simbólica à exclusão e à violência estrutural. Porque quando a gente se utiliza dessa perspectiva de Staples, é para dizer assim, o meu movimento vai afetar o seu. O que eu falo, o que eu penso, o que eu digo, porque a gente vive em sociedade, a gente não vive isoladamente. Staples mostra que o suicídio pode revelar tensões e contradições nas formas como a pessoa se percebe e na forma como é percebida pelos outros. Especialmente em sociedade em transformação, onde a identidade e os vínculos estão em crise e onde as questões morais, as obrigações sociais ou mesmo as formas de resistência estão em xeque. Será que a nossa sociedade não é exatamente assim? Em transformação e em crise de vínculos e identidades o tempo todo? Talvez só um pouquinho, né? Ele também relaciona o suicídio à sensação de perder o controle sobre a própria vida e de estar à margem das decisões, dos laços sociais e das possibilidades de existir com dignidade. A partir disso, a gente precisa entender que a política pública não é só o remédio que a gente vai dar a uma pessoa que está em sofrimento, ainda que isso possa ser muito importante em muitos momentos. Ninguém está abrindo mão disso. Mas quando a gente fala de saúde mental, a gente não está falando só de um transtorno. Então, a gente está falando de direitos básicos. A gente está falando, essa pessoa tem acesso à comida, à educação, à saúde? Essa pessoa tem uma qualidade mínima de vida? Essa pessoa está dentro de uma família com um funcionamento minimamente saudável? Esse ambiente de trabalho é um ambiente torturante ou é um ambiente que pressupõe um novo horizonte de vida? As nossas pessoas, principalmente os nossos jovens, têm um horizonte de futuro? Quais são as oportunidades? Emprego, dignidade. Então, quando a gente fala de prevenção do suicídio, de política pública, a gente precisa entender que a gente não está falando só da saúde mental vinculada a especialistas. A gente está falando de uma saúde mental que precisa ter um compromisso ético-político que envolva todas as nossas camadas vitais. Porque é assim, gente, diante de tanta vulnerabilidade, diante de tanta violação, de tanta violência, diante de tanta desvitalização, a gente precisa entender que a desesperança é um projeto político também. A gente não está fazendo laço, a gente não está gerando vida. A prevenção do suicídio, ela só é eficaz a partir da produção de vida. Se o suicídio é uma dança social, como o professor Staples nos provoca, e a desesperança é um projeto político, o que dizer sobre uma campanha como o Setembro Amarelo? Será que ela está realmente chegando no ponto? Luana, e como que você avalia a campanha do Setembro Amarelo? Que bom que a gente pode falar disso. Você sabe, Morena, tem muitos profissionais, muitos colegas hoje que se recusam a atuar no Setembro Amarelo. E esse é efetivamente um dilema ético pra gente atualmente, porque o Setembro Amarelo tem sido muito mal utilizado e tem tido impactos muito negativos, especialmente para familiares que perderam seus entes por suicídio. Porque a gente fica aqui numa falação sem fim, mas com muito pouco compromisso de efetivamente mudar essa realidade, né? Pessoas ganham engajamento, empresas ganham engajamento para falar do sofrimento, quando, na verdade, a gente não tem um compromisso continuado com a temática do suicídio.
Quando a gente fala, a gente gera demanda. A gente tem se responsabilizado por acolher essa demanda? A gente ampliou o número de acolhimento, de vaga, de processos de formação, de sensibilização, de instituições de saúde, de mudança de prática, de políticas efetivas. Nada disso. Do ponto de vista da estrutura, a gente não tem modificação. A gente tem quase nada de financiamento do Estado para poder cuidar das pessoas em sofrimento. Então, no fundo, o que a gente faz? A gente provoca as pessoas que perderam alguém por suicídio porque a gente está ali lambendo feridas abertas? A gente gera demandas que a gente não tem se comprometido por acolhê-las? A gente tem engajado pessoas e empresas num modo acrítico? E o que é pior, muitos estudiosos já mostram um número aumentado de tentativas e suicídios consumados em setembro. Saiu recentemente um estudo publicado numa revista científica internacional. Ele analisou as taxas de suicídio no Brasil entre os anos 2000 e 2019. Os pesquisadores queriam entender se depois da criação da campanha Setembro Amarelo, em 2015, houve alguma mudança nesses números. Os links de todas as pesquisas citadas neste episódio estão na descrição. E o resultado foi, no mínimo, inquietante. As taxas de suicídio continuaram subindo e, na verdade, até um pouco mais rápido depois de 2015. Isso não quer dizer que a campanha causou o aumento, mas, no mínimo, faz a gente pensar se o formato e o conteúdo não precisariam ser repensados. O estudo reforça que a campanha sozinha não basta. Ela precisa vir junto com políticas públicas, com investimento em saúde mental, assistência social, educação, trabalho e cultura. E as pessoas continuam sendo assediadas, e as pessoas continuam sendo maltratadas, e as pessoas continuam sendo chamadas nos seus empregos, nos seus locais de trabalho, em qualquer lugar, e sendo maltratadas. E a mente das pessoas começa a fritar. Às vezes, quando leio cartilhas de prevenção ao suicídio, parece que algumas mensagens dizem ao contrário do que queriam. O se cuida, ou conversa, ou procure ajuda, acabam soando como cobrança. Como se a pessoa em sofrimento não estivesse se esforçando o bastante, ou não quisesse mesmo se ajudar. Quando a cartilha diz, procure um profissional, fale com alguém, mantenha uma rotina saudável, sem querer pode carregar o peso de você é o responsável se algo deu errado, foi falha sua. Talvez fosse melhor perguntar: o que te tirou o cuidado? O que te impede de procurar ajuda? O que a gente pode fazer para melhorar a sua vida? Ou o que precisa mudar na sociedade para que o sofrimento diminua? Porque nunca foi sobre o indivíduo, né? Não é o indivíduo. Se fosse só eu, mas é o mundo que leva. É o mundo que te empurra. Porque fica todo mundo te lembrando e te apontando e te fazendo pensar que você não está conseguindo, que você não pode, que você não consegue, que você não tem aquilo. Então, eu não consigo. Bom, eu acho que tudo isso que a gente está falando sobre os direitos humanos tem a ver com uma coisa muito básica, né? Que é poder ser tratado, ser considerado um ser humano, né? Assim, eu acho que esse relato muito forte da Estrela ilustra isso muito bem, porque eu acho que quando a gente não é considerado, não é ouvido, quando dizem, não, isso aí que você está falando que você sente não é verdade, não existe, quando a gente não consegue, às vezes, nem chegar a ser atendido, né, no direito que a gente necessita, isso é ser desumanizado, né?
Acho que é muito sobre isso que a gente está falando hoje, assim. E sobre as consequências que isso vai tendo, né? A gente precisa entender que o suicídio, ele tem uma pluralidade muito grande e que é muito específica a depender do tempo histórico, da cultura, do território, dos valores que acometem, que baseiam essas sociedades e essas pessoas. No nosso caso, e principalmente quando a gente pensa nessa discussão da saúde pública, a gente vai estar falando muito a partir desse viés do sujeito sofrente. Então, é alguém que, diante de uma dor muito grande, diante de um desamparo e de uma sensação de ausência de instrumentos para lidar com isso, vai entender o suicídio como uma saída. E a gente escuta muito dos pacientes assim: eu não quero morrer, eu quero matar a minha dor. Então não é sobre necessariamente o fim de vida, mas é um fim do sofrimento que ele não sabe mais como dar conta daquilo. Luana, é uma pena, estamos finalizando. Poderíamos ficar horas e horas conversando contigo, porque é um assunto assim que rende, né? E eu gostaria que você deixasse um comentário final para os nossos ouvintes. Eu acho que, se eu pudesse complementar com alguma coisa, um convite para que a gente possa criar junto outras e novas formas de afirmar coletivamente a vida. Para que a gente não pense no cuidado de modo reduzido, individualizado, mas como é que a gente pode gerar tramas mais comunitárias, mais compartilhadas da vida, né? Numa rede de afirmação, de construção em muitas mãos. E assim a gente chega ao final de mais um episódio do Capscast do Gato Preto. Com empatia, escuta e construção coletiva para lidar com os nossos sofrimentos. Segue a gente na sua plataforma favorita, dá 5 estrelas e recomenda para os amigos. A gente também tá lá no Instagram, @capscast do Gato Preto. E se quiser escrever pra gente, é só mandar um e-mail, capscastdogatopreto@gmail.com. Todos os links estão aqui na descrição. E deixa seu comentário na plataforma onde você ouve. A gente adora saber o que você achou. Um grande abraço e até o próximo episódio. Até o próximo! E não deixa seu comentário. Não deixa. E vê se não comenta nada, não. Não deixa sua descrição. Não comente, por favor, né? Não comenta nada. Se você... Principalmente se você não gostou. Silêncio. Vamos.